é jovem, evangélica, conservadora e mestiça, gente. Mestiça! Mas, como você sabe, né, a mídia ainda é muito dominada por uma ideologia, por uma política ideológica. A imprensa no Brasil, infelizmente, não é tão imparcial assim. E saiu, né, nas últimas horas todo esse alvoroço, todo esse escândalo, porque um hater escreveu, né, criticando, né, fazendo comentários discriminatórios sobre essa prefeita. Mas antes de contar detalhes desse babado, eu acho importante que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu sou tudo aquilo que a mídia não tolera. Eu sou o outro lado. Além disso, mesmo sendo o outro lado que a mídia não tolera, eu também sou o outro lado da branquitude. A branquitude da rádio, da imprensa brasileira, que só tem gente branca. Então essas pessoas adoram falar que todo mundo é preto, mas não coloca preto para ter posições de comando. E quando eles decidem dar algum tipo de status, ele pega o filho do branco. Ele pega o filho mestiço do branco. Então, nesse vídeo aqui, eu vou conversar sobre algumas coisas que muita gente ainda não entende. Você sofrer discriminação, alguém falar alguma coisa para você, que tenha relação, algum parentesco seu distante de preto, de senzala, não te faz uma pessoa preta. Outro item. Ah, não, mas ela é negra. Ela é negra. Não, nem no IBGE, nem na lei, nem no atestado, nem na certidão de nascimento esse termo negro é usado. Para falar a real, negro é um termo que, em prática, é marginalizado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é até considerado a palavra com N, para você ver o nível. Mas para eles é mais interessante ignorar a palavra negro e tomar para si uma palavra chamada colorismo, que nada mais, nada menos é uma palavra inventada e um conto que eu comprei esse livro, gente. Eu comprei esse livro de uma autora que se chama Alice. Ela é autora do filme também, Uma Cor Púrpura, e ela, num conto inventado, não é nem um livro de fatos reais, tá? Ela conta esse caso que tem essas duas mulheres pretas e tem essa menina aí de pele branca, mestiça, que tem privilégios. Por quê? Os privilégios não se limitam apenas a você não ter pele preta. Os privilégios também existem no fato de que, provavelmente, por você não ter pele preta, significa que alguém da sua família é branco. E você ser branco em qualquer lugar do mundo traz benefícios, principalmente financeiros, de inclusão, de oportunidades. Então, você ter um pai branco ou uma mãe branca abre portas para você. Você provavelmente pode ter um passaporte europeu, você pode ter um sobrenome europeu, você pode estudar em escola particular, você talvez nem viva na favela, ou você pode ser filho de nordestinos, mas esses nordestinos não são pretos, então eles não são marginalizados, eles conseguem cargos de confiança. Preto não. Aí você diz, não, mas ela é negra. Ah, mas ela talvez vai chegar pra mim um dia e vai falar, ai, me senti ofendida você fazendo negrômetro comigo. Eu estou aqui, primeiro, como uma resposta à imprensa. Você não quer ter sua cor avaliada? Seja contra cotas, tá? Se você não quer que ninguém faça negrômetro com você, seja contra cotas raciais. 2, não permita que a imprensa use a sua cor para fazer uma falsa narrativa. Então, por fim, não vai vir aqui numa mulher preta que vai deixar claro o seu lugar. Porque se eu não me posicionar como mulher preta, muita gente vai ficar achando que essa jovem mestiça, filha de pai branco, tem uma vivência, a mesma vivência que eu. Ela não tem. Eu não sei o que é ser filha de pai branco. Não. Além disso, como eu tô mostrando, porque ela é filha ela como é conservadora evangélica, ela é filha de pais, né, pastores, que tem uma visibilidade. E a mãe, que parece muito com a minha avó nordestina, porque minha avó é pernambucana. E ela não era branca
não era preta, mas tinha uma pele parda. E a sua mãe, nitidamente não branca, também não preta, ela tem uma pele de coloração mais próxima ao pardo. E um fenótipo que remete muito à origem indígena. Porém, no Brasil, a gente passa por um período de invalidar outras etnias e culturas brasileiras, que se chama etnocídio. Essa prática faz com que, politicamente, pessoas não brancas sejam obrigadas a se considerarem africanas, afrodescendentes e nunca indígenas ou de outras etnias. Então é muito nítido que o fato dessa jovem ter conseguido uma posição de comando, ter sofrido esse tipo de represária, faz com que você vê quanto é forte, como é difícil você ser preto no Brasil. Porque uma pessoa mestiça, só pelo fato de não ser completamente branca, mesmo sendo filha de pai branco, mesmo fazendo parte de uma classe social que não é aquela pobre, ela teve oportunidades, chances, até mesmo um público, porque na igreja dos pais dela, né, tem muita gente. Ela vive uma realidade que uma mulher preta periférica nunca viveu. E agora no Brasil essas pessoas viraram os novos negros. E pessoas que têm uma vivência, que tiveram que enfrentar não um hater, mas uma estrutura de sociedade onde, se você não tem um pai branco ou uma mãe branca, as portas não se abrem para você e não vai ter piadinha ou comentário inconveniente, alguém te chamando de preto, mesmo você não sendo, que vai resolver a nossa situação, porque a gente nem entra nesses espaços. Pessoas mestiças, elas enfrentam discriminações, sim, mas não como pessoas pretas, como pessoas mestiças. E o mais próximo de humilhante que um branco pode dar para uma pessoa mestiça é chamá-la de preto. Aí você vai falar, para você ver como a vivência do mestiço é difícil. Não! Se ser chamado de preto para você já é uma coisa horrível, já é um trauma, imagina você nascer preto. Eu vou repetir para você. Se ser chamado de preto na escola, quando você era pequenininho, você ter que fazer transição capilar e descobrir que o seu cabelo era ondulado ou cacheado, tenta imaginar se você nasceu preto, com cabelo crespo, que todo mundo dizia que era duro. Imagina você ser filho de pai e mãe preto. Imagina você não ter ninguém, nenhum nordestino de pele branca ou mestiça ou parda na família, para que consiga ter um cargo de confiança. Porque o mestiço, o pardo, as pessoas do Nordeste ou outras etnias, pessoas de pele amarela, lembrando, gente, pessoas de pele amarela são japoneses, chineses. Eles, bem ou mal, conseguem ter um status. Pessoas pretas não. Estou falando preto aquele, né, de raiz, né? Preto que, quando eu era criança, era aquele marginalizado. Lembrando que lá na favela não tá criança de olho azul, não tá imigrantes na favela. Vai na favela do Rio, você vai ver imigrante italiano, imigrante alemão na favela? Não! Você vai ver um monte de pardo mestiço, muitos filhos de nordestinos que zoa, faz chacota de preto. E eu tenho família nordestina. E eu tive que virar chacota lá em Camaragibe, porque as minhas primas são brancas e têm olho verde. Mas como? Sua prima é preta? Nordeste. O mesmo público nordestino que, quando chega em São Paulo, é discriminado, porém trabalha. Porém consegue posição, consegue trabalhar no restaurante, consegue virar o porteiro, consegue virar aquele... É tipo aquele nordestino que fica no lado do europeu, né? Então é tipo aquele... Que nem tem aquele programa aí do chefe. Quem conhece sabe que ele fala muito bem português, ele aprendeu bem a falar português, mas ele força o sotaque para continuar com o papo do francês. E no lado tem o nordestino, que é aquele de confiança. Esses arquétipos que tem no Brasil é uma dualidade, não é uma palavra fixa, não é uma posição fixa. Você ser mestiço não significa que você não sofre discriminação, mas não significa que você vive com uma pessoa preta. Ah, mas fulano me chamou de preto. Não. E para finalizar, eu vou contar o que gerou toda essa comoção que fez com que ela saísse em todos os jornais. O que exatamente falaram e aconteceu. E ela disse que enfrentou problemas com relação à cor, que, por detalhe, é quase inexistente. Para você ver o quanto o Brasil é discriminatório. Se você vê que um mestiço que tem uma leveza, né, que é uma cor bem clarinha, né, quase
uma pessoa bronzeada, né, sofre discriminação no Brasil. Imagina a pessoa preta. Aí uma das mensagens dos haters, tá, dizia: Bauru não merecia ter essa prefeita de cor com cara de favelada comandando nossa cidade. A senzala está no poder nos próximos 4 anos. Então, para você ver que a senzala embranqueceu, né, gente? Lembrando que na época da colonização do Brasil, os filhos dos brancos, os filhos ilegítimos, a sua maioria ou fazia o capataz ou ia para casa do pai, né? Então ficava lá na cozinha, mas não ficava mais no meio lá dos outros pretos, porque tinha um status de ser filho do dono da casa grande, o status de não ter uma pele preta, e mesmo assim no Brasil, gente assim é colocado na senzala. Então imagina uma pessoa preta como eu, nem na senzala entra, né, gente? E isso virou notícia. Então eu vou aproveitar, né, essa posição, esse privilégio dessa menina mestiça para falar sobre um caso, rapidamente, só mostrar aqui um exemplo de uma mulher preta de verdade que ganhou as eleições, que é o caso da professora Carol D'Artora, do PT. É a primeira vereadora negra da história de Curitiba. Além disso, para você entender como essa narrativa de gente branca, parda, mestiça se dizendo negra, eu vou mostrar aí para você essa matéria que mostrou, falando, né, lembrando, gente, a gente já tá em dezembro, mas eu já falei sobre esse assunto no meu canal. Eu fui a primeira, porque fui eu que descobri. Não foi nenhuma imprensa que me contou. E eu fui lá na lista e verifiquei a cor de cada um. E tá aí eles. Olha os candidatos negros eleitos. Eu vou mostrar o de Salvador, o prefeito Bruno Reis, do DEM. E em João Pessoa tem o prefeito Cícero de Lucema. Depois tem em Aracaju o prefeito Edivaldo Nogueira. Em Boa Vista tem o prefeito Arthur Mendonça. Em Maceió o prefeito João Henrique. Em Manaus o prefeito David Almeida. Em Rio Branco o prefeito Tião. Em Teresina o prefeito de Pessoa, né, doutor Pessoa. Então, gente, eu até agora eu não vi com grande destaque na mídia prefeita negra. Vou buscar aqui, mas eu tô falando prefeita negra de verdade, tá, gente? Até agora eu não achei. Então, a única prefeita negra, que até eu vi agora na imprensa dizendo que ganhou, foi a mestiça, filha de pai branco. Deixando claro que você ser mestiça, você ter pai branco, não é uma ofensa, gente. É um fato e é uma coisa que você não tem que se sentir ofendida, você tem que se sentir feliz. Porque é um privilégio que você teve. Como pessoas brancas têm que reconhecer o privilégio de ser branco. Como o seu pai branco, a sua mãe branca tem que reconhecer o privilégio de ser branco. Não adianta você fazer todo o discurso anti-discriminação se a sua realidade não é de mulheres pretas. Você tem que entender que no Brasil, pessoa preta mesmo, de verdade, raramente vai assumir posições de comando. Raramente. E a imprensa vai falar que qualquer mestiço ali é um negro, mas não é. Porque ser preto de verdade no Brasil é algo tão forte, algo tão terrível, que as pessoas não querem nem querem ver, não querem nem incluir uma pessoa preta de verdade. Então, para eles, o mais tolerável é colocar o mestiço. Aproveite também e assiste o vídeo que eu publiquei horas atrás falando sobre o episódio do MasterChef só com negros. Gente, essa mídia brasileira só faz me fazer criar conteúdo, né, gente? Porque eles são muito sem noção, né, gente? Aí eu vou lá reagir pra você ver como é que a realidade no Brasil, ela é distorcida pra você. E eu tô aqui para quebrar esse ciclo, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!